Este vídeo tem o título de Executando pesquisas durante o confinamento da Covid-19. Esta pandemia interrompeu a vida em todo o mundo neste ano de 2020. Como em qualquer outro setor, a pandemia afetou a educação, a pesquisa e a extensão de várias maneiras nas nossas universidades. As decisões institucionais seguiram o objetivo comum de reduzir a disseminação do coronavírus pela redução dos contatos sociais, com efeito direto na educação superior em muitos países, afetando substancialmente o ensino, a pesquisa e a extensão de forma presencial. Então, a Covid é uma pandemia, mas também um evento social sem precedentes que está tumultuando completamente nossa ordem social. Nem estamos pensando ainda em como será depois que a crise da Covid-19 terminar. Como será o nosso novo normal? É uma resposta global, incomparável a uma doença que estamos vivendo. Muitos dos nossos conhecidos perguntam, mas quando isso vai terminar e quando vamos poder continuar com nossas vidas normalmente? Será que o vírus da pandemia vai desaparecer? Ou se tornará parte da sazonalidade anual de infecções respiratórias? Eu não sou infectologista nem epidemiologista, mas li recentemente, há uns 3 dias, na BBC News, que mesmo que o número de casos comece a cair nos próximos 3 meses, ainda estaremos longe do fim. O vírus continuará circulando por muito tempo entre nós, possivelmente anos. E aí, entre aspas, embora esteja claro que a atual estratégia de fechar grandes partes da sociedade não seja sustentável em longo prazo. E ainda a citação aqui do artigo que li, entre aspas, o que os países precisam é de uma estratégia de saída do confinamento, do isolamento social. Uma maneira de eliminar as restrições e voltar ao normal. Mas o coronavírus não vai desaparecer. É um enorme desafio científico e social. Fecham aspas. Então, é melhor deixar para os futuristas imaginarem a era pós-coronavírus, não é mesmo? Pode ser que os virologistas e epidemiologistas até se tornem as novas celebridades, ao invés de serem celebridades como no mundo como conhecemos, serem os jogadores de futebol, os atores de Hollywood. E é verdade que tratar o momento atual com ironia não é certo. Usar esse clichê agora nos faz lembrar também que os clichês mostram falta de criatividade. Também está certo. Mas há momentos em que os clichês podem ser úteis. Por exemplo, a ponta do iceberg é um clichê que não é tão ruim e é muito descritivo. Mas, voltando ao assunto que pautamos aqui, por agora, nós continuamos tentando manter o vírus à distância, nos arrastando por já quase março, abril, maio, junho, há mais de 3 meses, aqui no nosso estado da Paraíba. E nosso regime de trabalho nas universidades está
da modalidade online, à distância, né, de forma remota, nessa atmosfera de medo e de vigilância constante. Não sabemos, talvez ninguém saiba quando isso vai acabar. Então, enquanto isso, vamos continuar nossas atividades e fazer o nosso melhor na medida do possível. Então, o objetivo deste vídeo, depois dessa pequena digressão aqui em que eu me incorri, é refletir sobre a execução de pesquisas científicas como nossa atividade acadêmica durante esta fase de confinamento, sobretudo quando se trata de pesquisas qualitativas. Esta foi uma questão levantada durante uma telereunião, sexta passada, com o colegiado do nosso curso de mestrado, e é isso que está sendo talvez discutido em todos os programas de pós-graduação, pelo mundo afora, né? Os impactos atuais desta crise no ensino superior e na pesquisa científica nas nossas universidades são facilmente observáveis, mas é discutível quais os aspectos desta crise, que é multidimensional, deixarão sua marca, né, nos diferentes setores, nas diferentes instituições e em nós, né, nos diferentes atores em médio e longo prazos. Falta de referências a crises iguais no passado dificulta a previsão do que pode acontecer no futuro imediato. Para os estudantes que não são nossos alunos de graduação ou pós-graduação, o impacto mais imediato está sendo naturalmente que a cessação temporária do ensino presencial nas instituições de ensino superior deixou que eles, particularmente os estudantes de graduação, ficassem sem uma ideia clara de quanto tempo vai durar esse momento. Nós, professores, também estamos sendo impactados significativamente e estamos no meio da incerteza também. Primeiro, o fato de que nem todas as instituições de ensino superior têm estratégias para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, como atividades de continuidade. E, além disso, o impacto mais evidente nos professores é essa expectativa, se não a demanda da continuidade da atividade de ensino e de pesquisa usando a modalidade virtual e de extensão também. Nosso projeto de extensão, estamos seguindo as orientações da assessoria de extensão do nosso Centro de Ciências Médicas e da nossa universidade, né, através da Pró-Reitoria de Extensão da UFPB. É claro que a cessação temporária de atividades presenciais tem sido um enorme disruptor das funções das instituições de ensino superior. O impacto dessa intervenção é altamente variável e depende, primeiro, da capacidade de cada um de nós permanecer ativo remotamente, né, nas atividades acadêmicas, até o fim desse distanciamento social. Quem tinha pesquisas que exigem trabalho de campo, teve a coleta presencial de dados interrompida ou substituída por uma coleta remota em uma reformulação que nem sempre é possível para todos. Mas, nesse sentido, a gente sabe que muitas pesquisas podem não ter sido continuadas, ainda que ainda não saibamos, não tenhamos informações sobre essas ocorrências ainda. Então, está havendo um aumento maciço no interesse em pesquisas por telefone, né, pela telefonia móvel, incluindo as pesquisas sobre a própria Covid, já que os pesquisadores e as equipes operacionais de pesquisas buscam entender melhor os vários impactos da epidemia. Embora a escala dessa pandemia seja única,
A experiência passada com pesquisas de resposta rápida em epidemias, por exemplo, como na de Ebola, né, na África, por exemplo, juntamente com as lições de pesquisas com telefones celulares em muitos países em desenvolvimento, né, que têm acontecido durante até períodos fora da crise, oferecem algumas lições e orientações, algumas direções. A gente sabe também que a crise pode ser negativa, há muitos e muitos aspectos negativos, né? Todo o sofrimento, não só o sofrimento das vítimas, né? Das famílias que estão perdendo seus entes queridos, a luta, né, dos profissionais da saúde, de uma forma geral, na linha de frente, e também as repercussões econômicas, né? Que vão levar a uma recessão talvez sem precedentes, né? Não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas também há aspectos positivos, né? Porque crise e oportunidade também se associam. Então, certamente a crise tem sido produtiva no sentido de nos forçar a pensar fora da bolha, né? Como dizem os nossos alunos. Esse tempo de confinamento poderá ser um ponto de mutação na medida em que busquemos outros caminhos para trabalhar, na maneira como nós trabalhamos e também na maneira como aprendemos. Então, previsivelmente, vamos carregar o que aprendemos e o que ainda aprendermos e experimentarmos no trabalho remoto de volta ao nosso novo normal. O aprendizado e a pesquisa online e essa pausa que vivenciamos, que estamos vivenciando no trabalho normal, pode nos fazer questionar o que precisamos realmente ensinar a nossos alunos, por exemplo. Então, estamos aprendendo muito sobre o trabalho remoto durante essa fase. A oportunidade da crise da Covid-19 é para nós, a maioria dos professores universitários, uma oportunidade de aprender a trabalhar online, e este é um lado positivo da crise, que proporcionou digamos assim, uma maneira de nos animar a adotar novos padrões e para corrigir processos talvez que estivessem sendo antiquados e que seguíamos normalmente. Nós estamos esperando, mas querendo fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, enquanto tudo isso não passa. Agora não temos outra escolha a não ser continuar. Então, a Covid-19 não está apenas alterando a nossa vida cotidiana, mas também está representando um grande desafio no nosso trabalho docente de pesquisa. A crise da Covid-19 está afetando a maneira como trabalhamos e todos estamos aprendendo a trabalhar remotamente. Muitos pesquisadores estão tendo que suspender a coleta de dados ou reprojetar seus projetos, né? Reformular seus projetos, levando em consideração as medidas padrão de distanciamento social. Todas as pesquisas primárias e atividades relacionadas à pesquisa envolvendo seres humanos ou também envolvendo animais, que estavam planejadas para serem executadas presencialmente. Então, nesses casos, a participação foi interrompida, né? Foi um efeito imediato da crise. E sempre que possível, toda pesquisa, né, e as atividades relacionadas às pesquisas devem agora ser realizadas remotamente, se for possível, né, virtualmente. E quando isso não é possível, as atividades terão que ser suspensas. Então, desde suas fundações, as universidades, como qualquer outra instituição social, já tiveram que enfrentar epidemias devastadoras que afetaram seu funcionamento, suas atividades, né? Então, na nossa disciplina de História da Medicina, nós
já discutimos com nossos alunos muitas das epidemias, das pandemias que ocorreram ao longo da história e discutimos muitas das repercussões. Assim, mas como uma epidemia como essa, que aconteceu já na nossa época contemporânea, né, tem muitas outras variáveis aí envolvidas. E essas crises pelas quais as universidades passaram durante pandemias fizeram com que muitas inovações também tenham emergido, né? E elas sobreviveram e continuaram sua missão mesmo com as portas fechadas. Então, resgatando a história, então, por exemplo, no século XVII, a Universidade de Cambridge fechou por causa de uma epidemia de peste negra que atingiu a Inglaterra. E Isaac Newton teve que voltar para Woodstock Manor, sua casa, né, sua residência. E um dia ele, que foi o primeiro professor lucasiano, né, de Cambridge, então um dia, segundo conta, né, a lenda, não se sabe exatamente se foi lenda, né, mas sentado em seu jardim durante uma dessas crises, essas epidemias, dizem que ele viu cair uma maçã, evento que fez com que ele se inspirasse a formular a sua teoria da gravitação universal, ou pelo menos ele disse a William Stukeley que incluísse essa anedota na sua biografia, né, que seria publicada após a sua morte. Então, a moral dessa história é que, na medida em que as portas das instituições de ensino precisam ser fechadas, as atividades acadêmicas continuam onde existem espíritos comprometidos com a ciência e o treinamento, e o ensino e a extensão, e às vezes com resultados que poderão ser surpreendentes. Só depois, né, retrospectivamente e com a devida perspectiva, vamos poder contar essa história. Aliás, ainda falando da Universidade de Cambridge, que fechou as portas também agora em 2020, né, já pela segunda vez em sua história. E a pandemia também acendeu a pesquisa em várias áreas do conhecimento. Muitos projetos começaram por causa da pandemia. Então, um dos projetos que pretendemos iniciar em agosto, que foi inscrito no edital do programa de bolsas de iniciação científica aqui da nossa UFPB e CNPq, foi nessa linha, né? Na linha, né, de pesquisa na Covid, enfocando, ou seja, envolvendo os profissionais de saúde da linha de frente, e em que eles responderão às nossas perguntas remotamente, né, através do questionário do Google Forms, né? Atualmente, o fechamento temporário de instituições de ensino superior devido à pandemia da Covid-19 é uma realidade porque a maioria dos países parou o ensino presencial. As estimativas da Unesco, refletidas nessa figura aqui, mostram o fechamento temporário que afeta aproximadamente 23,4 milhões de estudantes do ensino superior e 1,4 milhões de professores na América Latina e Caribe, né? Então aqui a curva aqui a curva dos estudantes em laranja e aqui em cinza a curva dos professores. E isso representa aproximadamente mais de 98% da população da região em termos de estudantes e professores de ensino superior, né, na América Latina e Caribe. Esses são dados da Unesco, o ESALC, né, uma estimativa da Unesco, o ESALC. E a estimativa é do número acumulado de alunos e professores afetados, né, pela suspensão, né, das atividades presenciais nas universidades, desde o mês de março desse ano, 2020. E aqui, bom, a referência acabei não colocando, mas Unesco e ESALC
Covid in Higher Education, Today e Tomorrow, abril de 2020, 9 de abril de 2020. Né? Impact Analysis, Policy Responses and Recommendation. Então, foram dados a partir desta fonte. À medida que as universidades e faculdades de todo o país se tornam virtuais, os pesquisadores lutam para proteger seus participantes de pesquisa, suas bolsas de estudos e suas carreiras. Os bloqueios e as medidas de distanciamento social têm implicações importantes na coleta de dados das pesquisas que estão em andamento. Então, tomar decisões difíceis sobre interromper pesquisas e avaliações à medida que a crise se desenrola é a tônica do momento. Então, as pesquisas que foram afetadas primeiro foram aqueles estudos que envolvem grupos de pessoas em estreita proximidade. Mas deverá haver atraso de todo mundo até 2021. E é isso que se está discutindo. A crise coloca em evidência os métodos nos quais nos baseamos há anos para medir o impacto e atingir nosso público-alvo, a maioria dos quais pode não estar online, né? A maioria pode estar sem acesso, sem conectividade virtual à internet. Então, o teletrabalho tende a dificultar a colaboração, mesmo por meio de canais digitais disponíveis. Então, reflexões sobre essa nova abordagem de pesquisa no contexto da Covid-19 nos oferece a oportunidade de refletir sobre o que não está funcionando e de encontrar novas soluções para construir um relacionamento recíproco e produzir um conhecimento de pesquisa. Então, para mitigar o impacto, tem sido preciso se preparar para trabalhar remotamente, com notebook, carregador, nosso webcam, informações de contato para os membros da equipe e acesso a qualquer material eletrônico necessário. Então, se não sabíamos usar ainda o Skype, o Zoom, ou o Google Meet, ou outros aplicativos, né, de videoconferência, agora é a hora, e foi a hora de aprender. Temos que trabalhar com a nossa universidade para garantir que estejamos usando criptografia e outros protocolos de segurança adequados para realizar e armazenar os dados das nossas pesquisas. Para reduzir a probabilidade de o conhecimento institucional ser perdido por estar guardado por apenas uma pessoa, por exemplo. Então, é preciso gerenciar esses dados. Outros membros da equipe podem intervir, né, se alguém ficar doente. Então, é preciso que esses dados estejam guardados de forma segura, né, e acessível para os outros membros da equipe. Então, é preciso também manter a comunicação com a nossa equipe. A comunicação frequente é fundamental para não apenas manter a pesquisa em andamento, mas também para buscar proteger a saúde mental do nosso grupo. Além das reuniões semanais ou quinzenais pelo Zoom ou outro aplicativo, precisamos escrever aos membros da nossa equipe para perguntar sobre suas preocupações e oferecer ajuda, não é, na solução dos problemas. E grande parte disso mostra, né, a nós e aos nossos colaboradores que não são tempos normais, não são tempos fáceis e que não há problema em não ser tão produtivo nesse momento. Então, é preciso haver uma flexibilização também. É importante entrar em contato com o responsável pelo programa, pelo nosso programa de pós-graduação, e compartilhar com a crise, como essa crise está afetando o trabalho e como nós planejamos continuar avançando. Não é possível que agências federais e outros financiadores, né, possam estender os prazos de defesa de dissertações, por exemplo. Mas, como não está claro quando a pandemia vai acabar, é importante pensar criativamente sobre como sustentar a pesquisa nos próximos 3 a 6 meses.
Então, os pesquisadores que dependem de estudantes de graduação como participantes da pesquisa e muitos outros pesquisadores que dependem da interação presencial para coletar dados estão tendo que entrar em pausa ou ficar offline ou trabalhar online. Essa é a nossa alternativa. Se você estiver migrando para a coleta e o armazenamento remotos de dados, né, como nós estamos, é preciso lembrar que mudar a metodologia significa modificar também a aprovação, né, do colegiado no nosso programa, né, ou de revisão institucional e até do próprio comitê de ética, né, que aprovou o nosso projeto. Tanto nos programas de pós-graduação, né, quanto no próprio Comitê de Ética e Pesquisa, né? E muitas vezes até fazer outra rodada de pedidos de consentimento. Pesquisas telefônicas têm sido uma alternativa, né? Via telefonia móvel. As entrevistas podem ser realizadas por telefone ou via Skype, né? Outro aplicativo de teleconferência. E pesquisas por telefone ou mesmo por Skype têm sido feitas há algum tempo, né? Então, nos anos recentes, o telefone se tornou uma ferramenta legítima de pesquisa. Isso foi assim mais marcante, mais acentuado, né, em pesquisas de marketing. Acho que começaram primeiro, mesmo antes da epidemia. As entrevistas por telefone são diferentes de fazer uma entrevista pessoalmente. O processo de entrevista por telefone é possível, é viável, né? Mas assim, precisamos perguntar o quanto é acurada para investigar em profundidade, sem poder controlar o ambiente. Então, é preciso que isso seja discutido, né? Então, durante o trabalho de campo regular, é preciso que o local do entrevistado seja calmo e neutro, como uma sala onde será menos provável que ele seja perturbado. Mas existem problemas quando se trata também de entrevistas por telefone, além de ter um ambiente que seja adequado para a gente obter respostas dos respondentes, né, dos participantes de nossa pesquisa. E não é possível realmente verificar a identidade de um entrevistado, muitas vezes, quando não conhecemos esse entrevistado antes, quando não começamos a pesquisa e tivemos um contato presencial com esse entrevistado antes. E, além disso, uma pesquisa com a coleta de dados por mais de 15 minutos causa fadiga no entrevistado. Uma pesquisa por mais de 15 minutos, né, pode, inclusive, ser inviável para o entrevistado. E a última coisa que as pessoas querem fazer agora é responder a uma pesquisa de 40 minutos por telefone. Mas a maioria das pesquisas exige que mergulhemos, né, na mente de nossos entrevistados, né, para usar uma metáfora, para entender o seu comportamento. As pesquisas de abordagem qualitativa, por exemplo. Então, além disso, adquirir números de telefones dos respondentes, dos participantes da pesquisa, já é uma batalha. A fidelidade dos respondentes aos números de telefone é pequena, né? Nós sabemos disso por meio de experiências que tivemos anteriormente. Então, será uma curva de aprendizado para as equipes de pesquisa, sem dúvida. E estamos acostumados a nos reunir para compartilhar ferramentas e diretrizes de gestão de dados e para esclarecimentos também, compartilhar, né, descobertas e ideias. Mas agora com a determinação, né, que a gente vê por onde passa, né, que é onipresente. Fique em casa. Então é preciso gerir isso por meio de videochamadas ou teleconferência em grupo, ou por meio de grupos de WhatsApp, o que está longe de ser simples também, devido à baixa conectividade por parte tanto de alunos quanto de respondentes. Né? Já estamos aqui com 30 minutos. Então, vamos seguir
Tem também pesquisas, além dos modos por meio de dispositivos, né, móveis, o uso de entrevistas para obter dados para pesquisas acadêmicas tem uma longa história já, né, em muitas disciplinas, como a própria antropologia, né, em medicina, na saúde de uma forma geral. Mas esse método tradicionalmente emprega interação, né? Interação face a face, onde a sintonia, o rapport pode ser desenvolvido e os recursos visuais podem ser usados. Mas nos últimos anos as entrevistas se transformaram em resposta à proliferação da própria tecnologia, à medida que os pesquisadores buscam métodos alternativos para reduzir custos e aumentar o alcance da coleta de dados, né? Então, a maneira que os pesquisadores abordaram isso é através do uso crescente de telefones na coleta de dados e de entrevistas, o que agora pode ser uma das poucas alternativas que temos. Então, a entrevista telefônica assistida por computador, né, que tem o acrônimo CATI, CAT em inglês, que consiste em pesquisas telefônicas administradas pelos entrevistadores, em que o entrevistador, durante a entrevista, segue um algoritmo disponibilizado pelo computador. Então, um software tem a capacidade de configurar a ordem e o tipo de questões baseando-se nas respostas anteriores do respondente, ou na informação conhecida sobre o participante. E também essa modalidade utiliza um computador portátil, né? Mas a grande diferença deste tipo de método de coleta de dados é o uso do telefone. Ou seja, a CAT engloba tanto o computador como auxiliar para mandar os dados e consulta de quais são as questões dos questionários, né? E o telefone serve como suporte para fazer as entrevistas propriamente ditas. Então, o uso do telefone como método de pesquisa exige um pouco mais de formalidade e também controle do entrevistador sobre as questões, já que também a entrevista pode ser cortada a qualquer momento. Então, entrevistar por telefone, com ou sem auxílio do suporte eletrônico do computador, é recomendado para entrevistas tanto quantitativas ou em casos que é impossível ou muito difícil acessar os entrevistados de outra forma agora durante o distanciamento social. É necessário aplicar também treinamentos, né, para os entrevistadores, né, quando são os nossos alunos fazem as coletas de dados. Então, podem-se também gravar as entrevistas e depois ouvir, né, algumas de forma a avaliar como essas entrevistas elas ocorreram. Então, tem as pesquisas também de serviços de mensagens curtas, né, o tão conhecido SMS, que usam mensagens curtas de texto, né? Então, o SMS já tem quase 30 anos, né, de uso cotidiano e diversas empresas estão trabalhando já em seu sucessor, né, o RCS, o Rich Communication Service, né, que não temos ainda. Mas temos os aplicativos WhatsApp, Telegram e outros, né, que podem também viabilizar a coleta de dados remotamente. E a coleta de dados, nesse momento de distanciamento social, não pode assim, se restringir a apenas um modo, né? Então, há estudos que têm combinado modos que podem, digamos assim, se complementar, né? Usando-se os pontos fortes de cada modalidade. Então, a abordagem mais comum que tem sido preconizada é um design sequencial de modo misto, né? Onde os entrevistados são contatados de um modo, aqueles que não respondem são contatados de outro modo, e essa estratégia pode melhorar as taxas de resposta e a qualidade dos dados.
Tivemos que lançar mão dessas várias estratégias antes mesmo da pandemia, quando realizamos um estudo com os médicos egressos da UFPB, os que se graduaram na UFPB nos últimos 10 anos, e precisamos lançar mão de várias estratégias, né, para obter respostas daqueles que não conseguimos através de um dos meios. Outras opções de modo misto incluem o modo simultâneo, onde a gente pode oferecer uma opção aos entrevistados, né? Lembretes em um modo diferente, né? Ou uma pesquisa que seja longitudinal, por exemplo. Pode começar com entrevista telefônica assistida pelo computador e depois passar para o SMS ou o WhatsApp. Então, o SMS e o WhatsApp podem implantar rapidamente, né? E o custo é muito baixo, mas também é limitado, né, no número e na complexidade de perguntas possíveis para análise e reponderação. É preciso revisar cuidadosamente os objetivos, né, e os orçamentos no planejamento dessas coletas de dados. Bem, o questionário online também é muito usado e muitos de nós já usamos, né? Já usou essa estratégia de coleta de dados. É um sistema simples, seguro e gratuito, né? Então, mas é importante que o respondente também tenha uma certa literácia para usar, né, esse instrumento. Os documentos do Google podem ser usados como plataforma para criar questionários online, né, e que são hospedados automaticamente por meio de um URL exclusivo, né, o acesso protegido por senha, né, ao link da URL e um identificador, né, do usuário que seja exclusivo do estudo, dão aos respondentes a possibilidade, né, de responder a qualquer momento, né, em qualquer lugar. Então, o ID exclusivo para o estudo, né, garante confidencialmente que os dados autorrelatados pelos respondentes fiquem em anonimato, né? Então, as respostas dos pacientes ou dos participantes da pesquisa, de forma geral, são protegidas usando um banco de dados tipo nuvem, né, onde são automaticamente classificados, dimensionados e até pontuados por fórmulas personalizadas do Excel. Então, os pesquisadores baixam as respostas do questionário em tempo real em vários formatos, até em Excel, por exemplo. E esses são analisados, né, como podemos depois exportar para um software estatístico de nossa escolha. Então, para iniciar o processo de criação do seu sistema do questionário online gratuito e com acesso seguro, então a gente deve primeiro criar uma conta do Google, uma conta acessando através, né, do www.docs.google.com, mas criar uma conta só para a pesquisa, né? E as senhas da conta devem ser fornecidas aos membros da pesquisa, certificados, né, que fazem parte do grupo, para lidar com os dados dos participantes da pesquisa, né? E, claro, entendendo que as leis de privacidade devem ser, né, asseguradas e seguidas. Então, é preciso criar a conta e criar e configurar o questionário. Já realizamos no nosso grupo 2 pesquisas anteriores que já foram concluídas por esse meio. E agora vamos iniciar a terceira, desta vez em virtude do distanciamento social necessário agora, e será também uma pesquisa sobre a Covid, né? Envolvendo médicos que estão na linha de frente aqui dos serviços de saúde em João Pessoa. E aqui, voltando, eu coloquei aqui uma referência deste artigo que orienta, né,
e recomenda os procedimentos mais seguros, né, para realizar uma pesquisa com o questionário do Google Forms, né? Então aqui eu coloquei aqui para que orienta inclusive como formular, como criar o questionário do YouTube. Então, se você também pode buscar no YouTube, né, vídeos com tutoriais, né? Bem, então, precisamos ver já 40 minutos, então temos 10 minutos. Então, continuando, eu queria falar sobre pesquisas qualitativas de forma mais demorada, mas pode ser feito isso em um próximo vídeo, né? Então, dada a Covid-19, se a situação continuar por muitos meses, né, teremos que pensar mais sobre que ferramentas e abordagens utilizar. Mas, por enquanto, isso funciona bem para fins de emergência. Então, por outro lado, se já foi iniciada uma pesquisa, por exemplo, com coleta presencial de dados, é preciso encontrar formas, né, de terminar. A pesquisa não foi concluída ainda em sua coleta. Isso aconteceu com meus alunos, né, que estavam em pesquisa do programa de iniciação científica, né, que tiveram que finalizar por meio do Google Docs, dos questionários online. E as universidades interromperam toda e qualquer pesquisa com coleta de dados presenciais, né, por causa dos riscos envolvidos, né? Então, a menos que os benefícios para os pacientes ou para os participantes superassem os riscos, é que se iria avaliar se seria execuível e seguro continuar, né? Mas os programas de pós-graduação e a própria Pró-Reitoria de Pesquisa e também de pós-graduação da nossa universidade orientou para que essas pesquisas presenciais que não tivessem concluído tivessem sua metodologia reformulada. Bom, aqui já abordando pesquisas qualitativas, né? Então, como usar, né, usar telefone, como foi mencionado anteriormente neste vídeo, para pesquisas com entrevistas qualitativas, né? Bem, se for preciso transformar o trabalho de campo, que foi planejado inicialmente com o uso de métodos presenciais, em um modo à distância de coleta de dados, como uma fonte alternativa, né, para continuar a coleta de dados. Então, e se essa pesquisa for uma pesquisa de abordagem qualitativa, né, então é preciso que haja uma discussão, né, entre os componentes da equipe de pesquisa para ver a melhor forma, né, de continuar. Então, fica difícil garantir que os participantes, né, possam também ter a conectividade necessária para responder aos questionários. E também porque, assim, não é a mesma coisa, claro, né? Então, quando essas entrevistas são feitas por telefone ou videochamada, conversar com os entrevistados que não faziam parte do grupo ainda, que foram recrutados posteriormente, né, pode ser difícil garantir que eles realmente atendam aos critérios de elegibilidade da pesquisa. E os potenciais participantes que forem acessíveis remotamente, eles podem também ficar desconfiados se não puderem ver a pessoa do outro lado do telefone ou do outro lado do computador, ou não conhecerem os pesquisadores, né? Eles podem não se sentir tão confortáveis ou mesmo tão tranquilos, né, em suas respostas.
Então, as respostas da pesquisa podem ser afetadas também pelo cenário e mudança, né, das preocupações com a saúde das pessoas. Né? Os entrevistados podem também não se sentir à vontade para falar em detalhes, né, se acharem que há também relação com questões políticas, né, no meio. A atual situação política também não é estável, né, e há muitas questões políticas a serem discutidas, né, e que se relacionam com a situação da Covid-19. Então, portanto, a menos que os participantes da pesquisa já tenham tido contato prévio conosco, não parece assim fácil ter essas conversas, né? Felizmente, essa ferramenta de entrevista era bastante específica e relativamente curta, mas eu não acho que seria fácil realizar entrevistas por telefone sobre tópicos mais amplos, né? Há um limite de tempo, além do qual é difícil conversar com os participantes por telefone. E também para a geração de dados, talvez o mais óbvio seja o uso de chamadas de vídeo, por exemplo, pelo Skype, pelo Zoom, até pelo WhatsApp, ou o uso de mensagens instantâneas, né, de texto, para replicar virtualmente a entrevista, né? E o grupo focal, como ficaria? Então, os problemas como os participantes que não conseguem usar a tecnologia ou que possuem uma conexão ruim à internet, então as videochamadas podem ser um substituto próximo das entrevistas pessoais e podem permitir a coleta de dados, né, em grandes áreas geográficas, mesmo quando medidas sociais de distanciamento não são necessárias, né, ou seja, antes da epidemia. Estamos com 46 minutos, vamos terminar aqui. Esse slide não foi possível concluir o vídeo como pretendíamos, mas continuaremos na próxima apresentação. Então, a mídia de transmissão, né, pode imitar discussões em grupos focais sobre determinados tópicos, né? Mas, assim, essa é uma questão que a gente poderia discutir em outro vídeo, porque é necessário mais tempo para abordar essa questão, quando a pesquisa for qualitativa e houver necessidade de grupos focais, né? Então, os cientistas sociais, eles também têm outras sociais, que eu digo sociais e na saúde, né? Na saúde há muitas pesquisas, né, que congrega, né, saúde e ciências sociais. Então, há outras alternativas, né, como, por exemplo, análises qualitativas, né, análises qualitativas de livros, de debates políticos, né, de mídias sociais, de sites, e assim por diante. Então, fóruns de discussão online e mídias sociais também podem ser usados para examinar uma gama ampla de fenômenos sociais, né? Nós já temos visto muitas pesquisas usando essas estratégias, né? E podem até haver arquivos de dados qualitativos de acesso aberto, de entrevistas, né? de grupos focais que a gente possa usar para até em pesquisas sobre a Covid, né? Então, tem também bancos de dados, né, em que podemos extrair dados secundários, né, das pesquisas dos bancos de dados, né, do Ministério da Saúde, por exemplo, né? E agora há esses dois trabalhos, né, que eu coloquei aqui referidos, né? Esses dois estudos abordam essa questão do uso de telefones para entrevistas com a coleta de dados de abordagem qualitativa, embora, não os dois estudos mencionem a escassez de estudos sobre a eficácia de entrevistas com abordagem qualitativa
por telefone ou por chamada de vídeo, né? Então, esses dois estudos, Drebleu e colaboradores, e também Nove, abordam essa questão, né, do uso do telefone para entrevistas em pesquisa qualitativa. Então, são dois estudos, dois artigos muito interessantes, né, para essa questão, inclusive de avaliação, né, da acurácia e da eficácia. Esta apresentação vai continuar, então, no próximo vídeo, e geralmente a gente fala mais do que pretendia falar, né, para que o vídeo fosse mais curto, mas agora encerro para continuar no próximo vídeo, abordando outras questões, né, e abordando também essa questão de entrevistas qualitativas por telefone. Então, até o próximo.